Fala aí galera, eu sou o Gabriel Fonseca. E eu sou o Luiz Henrique Kopezinski. E esse é mais um SMJ, especial de carnaval. Como vocês podem ver. E já que é especial de carnaval, nada mais justo do que a gente falar sobre a origem do carnaval. E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações aí e já pode dar o like que você vai gostar com certeza. O carnaval não é uma invenção brasileira. Na verdade, ele vem do sul da Europa, norte da África e um pedaço do Oriente Médio. O que acontece? Várias culturas através dos tempos inventaram o carnaval. Você tem a Babilônia, o Antigo Egito, Roma, os gauleses e até os antigos hebreus, fazendo algo como se fosse o carnaval. Bom, mas enfim, o primeiro registro histórico de uma festa de fato que poderia ser o carnaval foi na Babilônia. O nome da festa se chamava Saciás. Nessa festa eles pegavam um preso para viver alguns dias como rei. Ele comia a comida do rei, ele bebia da bebida do rei, ele comia as mulheres do rei. Você tá achando que é bem bom, né? Que você poderia até ser um preso desses, mas não é muito legal, porque no final disso ele era morto empalado. Tipo, era um espeto no rabo. Que sai pela boca. Pela boca. Não é legal. Não é legal, é ruim. Na própria Babilônia existia uma festa em que o rei ele se despia de todos os seus emblemas e todas as suas vestes, que por outro lado o preso que usava, e ele ia pro templo de Marduk, que era um deus mais antigo lá da Mesopotâmia, e ele era espancado nesse templo, para poder mostrar a subjugação dele perante a divindade. E aí é que começou a subversão de papéis no carnaval. Você via, o rei virava um pobre lacaio que era espancado por um tempo, e o prisioneiro virava o rei por um tempo. Por um tempo, né? Porque depois... O fato é que todos tinham uma coisa em comum. Eles eram uma comemoração do fim do inverno para o começo da primavera e do verão, onde dá para se plantar. Em todos esses locais, as festas eram bem parecidas. Era uma grande festa com bastante música, e no caso de Roma tinha até um grande bacanal. Bom, e por que o nome bacanal? Na verdade, essa foi uma festa que foi apropriada dos gregos. Os gregos eles tinham uma festa, uma divindade, que era um deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, do teatro e das orgias. Então nada mais justo que na festa deles ter vinho, teatro e orgias. Faz sentido, né? Os caras eram geniais, gostei desse deus. Bom, enfim, depois que Roma conquistou a Grécia, eles adaptaram muito da cultura e absorveram muito da cultura grega. E o deus que era Dionísio passou a ser Baco. Então as festas em homenagem a Baco passaram a se chamar bacanais. E as festas de Roma não eram só essas. A gente também tinha as Saturnálias e as Lupercálias. Bom, as Saturnálias eram comemoradas na época de dezembro. Já as Lupercálias eram comemoradas na época de fevereiro, próximo ao nosso carnaval. Era uma festa em homenagem às entidades infernais. Mas ao mesmo tempo essas entidades também eram consideradas entidades de purificação. As duas festas eram regadas a bebida, putaria e música. Sou familiar. E da onde vem a palavra carnaval? A verdade é essa. A teoria seria que a palavra viria de carnis levale, ou levar a carne. Porque era uma festa dos gauleses, né, na tribo hoje no sul da França, que a partir desse momento eles começavam a jejuar, racionar comida, porque eles estavam no meio do inverno e até eles poderem começar a plantar e colher de novo ia demorar mais uns 2, 3 meses. Um ponto interessante de lembrar também é que não só na Mesopotâmia, nas festas que a gente falou de Roma, na Gália, em qualquer outra cultura que comemorou o carnaval, tinha um ponto em comum além da época, do período que era comemorado, que era a questão da subversão de papéis. Por exemplo, na Roma, os escravos ocupavam um tempo o papel dos senhores e os senhores o papel dos escravos. Assim como a gente falou antes lá da Babilônia. Com a cristianização da Europa e a ascensão de poder da Igreja Católica, o carnaval passou a ser visto com maus olhos, por ser uma festa pagã. Os cristãos eles alegavam que essa subversão de papéis também podia subverter os papéis de demônio para Deus. Mas eu acho que na verdade eles estavam querendo impedir que eles perdessem os privilégios dele, né? O cacete que tu vai entrar aqui, vai comer minha mulher, comer minha comida, beber minha bebida e o cacete. A Igreja Católica até tentou impedir a realização do carnaval durante o começo da Idade Média. Mas toda vez que eles começavam a impedir, havia revolta de camponeses. Nem a Igreja Católica tem o poder quando o assunto é andar pelado, transar e encher a cara. Você pode matar um homem, você pode roubar o dinheiro dele, mas nunca empate a foda dele. Foi então que o Papa Gregório Magno chegou a uma solução de compromisso. O carnaval poderia acontecer, mas ele teria que acabar 40 dias antes da Páscoa, ou seja, no período da Quaresma. Bom, e dentro desse contexto foi criada uma das tradições mais comuns do carnaval, que é a dos homens se vestirem de mulher.
que acontece? No século XI, na Idade Média, na época do carnaval, alguns homens se vestiam de mulheres, alegavam que eles viviam ali no limiar entre o mundo dos mortos e dos vivos e se davam o direito de entrar na casa das pessoas. E a questão é que as pessoas recebiam isso de bom grado e os caras podiam entrar na casa deles. E não só isso, eles podiam comer da comida deles, beber da bebida deles e comer as filhas e mulheres deles. Acho que a gente ia fazer sucesso nessa época, hein? Eu só não sei se eles vão pegar a referência. Uma outra tradição interessante foi num período posterior, que foi na Renascença. Esse foi o período histórico da comédia dell'arte na Itália, que era uma manifestação artística cultural que se utilizava muito de máscaras. O que acontece é que na época do carnaval, para os nobres poderem se passar pelos plebeus, eles usavam máscaras que aí ninguém podia saber quem era eles podiam fazer a merda que eles queriam e tava tudo de boa. E como é que o carnaval chegou no Brasil? Bom, isso começou com uma festa chamada Intrudos, que foi trazida pela corte portuguesa, que era basicamente a versão deles do carnaval. Essa festa era basicamente uma brincadeira, que as pessoas jogavam farinha, água e ovo uns nos outros. Eu não sei você, mas eu prefiro o carnaval dos gregos. Nessa época, a gente viu o início da música carnavalesca, porque se misturou o batuque africano dos escravos com a música portuguesa. E a primeira marchinha de carnaval conhecida foi a da Chiquinha Gonzaga, O Abre Alas, em 1899. Ô abre alas, eu quero passar, peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou meu jardim, porque a rosa resolveu passar de mim. E depois elas começaram a se tornar bem populares com a invenção do rádio, com cantores como Carmen Miranda e Francisco Alves. O carnaval que a gente conhece hoje, na verdade, começou com Getúlio Vargas. Eram anos da era Vargas e Vargas tentava construir uma identidade nacional. Porque naquela época o Sul era o Sul, o Nordeste era o Nordeste, não existia muito uma coesão nacional. Em algumas cidades do Rio Grande do Sul, falava-se ainda línguas europeias, como italiano e alemão. Tudo isso mudou com o golpe do Estado Novo de Getúlio Vargas, onde ele proibiu que se ensinasse outras línguas que não fosse o português nas escolas. Foi a mesma coisa com o carnaval. Getúlio Vargas transformou uma festa caótica de blocos de rua em um desfile basicamente militar, imitando os movimentos fascistas da Europa. Então, se você observar um desfile militar do Exército Brasileiro e um desfile de escola de samba, você vai ver que existem muitas peculiaridades. Os blocos, os ritmos de marcha, as alas. Só o peitinho de fora que não tem. Foi nessa época que o Getúlio instituiu o sambas enredo. Foi mais ou menos nessa época que surgiu a primeira escola de samba, que era Deixa Eu Falar, que hoje em dia é Estácio de Sá. Isso aconteceu em 1928. 2 anos antes da subida ao poder de Getúlio Vargas, que aconteceu em 30. Se o carnaval tem uma pegada mais africana, agradeça a Getúlio Vargas, porque foi ele que por um tempo baniu instrumentos de sopro por considerá-los muito europeus, para conseguir dar uma identidade mais brasileira ao carnaval. Getúlio também censurou qualquer marchinha de carnaval que fosse irônica contra o seu governo e apoiou as que apoiavam o governo dele. Bom, o carnaval foi se popularizando através dos tempos até a criação do famoso sambódromo aqui no Rio de Janeiro. O que na verdade não foi bom no início. O que acontece? Eles estavam querendo elitizar o carnaval, porque eles estavam confinando o carnaval a um espaço delimitado e os ingressos eram absurdamente caros. Na verdade ainda são um pouco, né? Mas aí nesse momento surgiram vários movimentos populares ao contrário, com blocos querendo manter o carnaval de rua vivo, como por exemplo o Carmelitas, o Cordão do Bola Preta, a Banda de Ipanema e o Imprensa que eu gamo, que inclusive tem esse nome porque foi organizado por profissionais de comunicação, ou seja, a galera não queria que o carnaval de rua acabasse. Um outro bloco muito importante foi o Boitatá, que começou como um grupo de artistas de teatro amador que levou esse carnaval pra rua e trouxe muitos foliões, deixando o carnaval de rua vivo. Bom, mas aqui a gente está falando muito do Rio de Janeiro. E em outros locais do país, como a Bahia, por exemplo? Não podemos deixar de falar do nosso querido e famoso Carnaval de Salvador, não é? Aqui no Rio de Janeiro, enquanto a gente tem as marchinhas e o samba, lá a gente fica por conta do axé, grupos como Filhos de Gandhi e como Timbalada. E também é de lá que vem o famoso trio elétrico. Mas como que o trio elétrico começou? O primeiro trio elétrico não se chamava trio elétrico, ele era uma dupla. Basicamente o que eles fizeram foi botar 2 caixonas de som num Fordzão 29, população lá da época, e saíram pelas ruas de Salvador tocando, e isso fez um sucesso estrondoso. Tão estrondoso que no ano seguinte, eles trocaram o Ford 29 por uma picape maior, chamaram o cantor Temístoles Aragão para se juntar a eles, e aí formaram um trio, o Trio Elétrico. É isso aí, galera, esse foi o nosso vídeo sobre o carnaval. Se você gostou, dá o like aí, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, bota aí nos comentários onde você vai passar seu carnaval, se você está empolgado, quais são suas expectativas para o carnaval 2019. E usem camisinhas, fiquem hidratados, protejam-se. Feliz carnaval e tchau! Tchau!